Boa tarde. Iniciaremos agora neste capítulo o editorial. Nós já falamos sobre ele durante as aulas e iniciamos essa leitura em que ela tem como título Leitura sem Livraria. E aí, à medida que nós fomos lendo, nós percebemos que isso se tratava de uma opinião a respeito de quem divulgou essa notícia, que seria o jornal O Estado de São Paulo, de 24 de agosto de 2014, e que tem sob o título Opinião, ou seja, trata-se de um editorial, porque todo editorial ele vai trazer a ideia, o argumento defendido pelo jornal ou pela revista em que ele foi publicado. Então, o editorial é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de algo relevante para a sociedade. Visando convencer o leitor, para tanto, ele costuma apresentar a estrutura das seguintes partes: uma introdução, em que ele vai direcionar o assunto ao qual ele está fazendo defesa, os argumentos ao qual ele vai argumentar exatamente para convencer o leitor de que a sua opinião é a mais válida, e por fim, a conclusão, fechando aí a ideia, a opinião que o jornal tem a respeito daquele assunto, que sempre é um assunto polêmico, certo? A seguir, nós podemos perceber a fala a respeito do estrangeirismo, certo? O que viria a ser o estrangeirismo? Palavras, expressões que vêm de outras línguas e que se tornaram tão comuns no nosso dia a dia que nós a utilizamos assim mesmo em inglês, sem uma devida tradução, certo? Olha, aqui nesse trecho a gente consegue perceber algumas delas. A crise norte-americana está ainda longe de ser superada. Causas não faltam para o cenário de lá. A crescente presença dos e-readers e tablets e a venda de livros impressos pela internet, a entrada dos hipermercados na venda de livros, com foco em best-sellers e vendas pela internet e problemas administrativos, certo? Então, nós percebemos aqui, ó, e-readers, e-tablets, best-sellers, certo? Que são palavras originalmente vindas do inglês, mas que elas se adequaram à nossa linguagem e elas são lidas, escritas, interpretadas mesmo em inglês, tá? Então, o empréstimo de palavras, de termos ou de expressões de outras línguas recebem o nome de estrangeirismo, até porque nós não a traduzimos, nós usamos essas palavras, né, mas nós não a traduzimos, por isso estrangeirismo. Nós temos aqui alguns exemplos, ó, show, pizza, mouse, outdoor, réveillon, hack, tá? Que são palavras que nós usamos até hoje em inglês, né? E até mais, digo, delivery, certo? E outros exemplos de que a gente usa atualmente sem necessitar da tradução, certo? E não só do inglês, né? O futebol, né? O futebol, ele fez com que criássemos a palavra futebol, certo? Então, ela já teve uma adaptação aqui para a nossa língua portuguesa. Ó, o abajur, que veio do francês abat-jour, certo? Então, e o checar, que veio também da palavra em inglês to check, certo? Então, há palavras em que nós ainda utilizamos em inglês e também há palavras em que a gente adapta, né, e a transforma para a língua portuguesa, tá? Então, após essas explicações, nós retornaremos, tá, à página 45, ou melhor, a página 43 e 44,
onde nós responderemos um pouco sobre editorial e só assim iremos para 45 e 46, que fala sobre o estrangeirismo, ok? Obrigada, até lá!